paz do Senhor a todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula resumida sobre o que é teologia. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor do bairro Mapim, o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa Matildes. Eu sou o professor Claudine Santos e o comentário de hoje é exatamente isto: o que é teologia. E depois quero falar também o que é teologia sistemática. Muito bem. Primeiramente, para ser compreender a teologia, é preciso enquadrar o termo em seus aspectos etimológico e semântico. Etimologicamente, teologia é a junção de dois termos gregos, a saber, theos mais logia, ou seja, Deus mais ciência. No caso da palavra grega logia, o seu significado expressa o saber ou a ciência, e theos significa Deus. Portanto, etimologicamente, teologia é o discurso, um saber ou uma palavra, uma ciência ou sobre Deus. Ou seja, teologia é colocar Deus no nível do discurso humano. Não é anivelá-lo a esse nível, mas expressar através da palavra e o conceito que se faz de um Deus vivo no pensamento humano. Muito bem. Apesar de existir vários termos parecidos como teologia, o seu significado etimológico são extremamente diferentes, pois a parte de um outro ponto de vista. Assim temos a teosofia, conhecimento de Deus através de especulações filosóficas, de raiz místicas, e teoliceia, que é sinônimo de teologia natural, que procura, à luz da filosofia, responder às duas questões antes cite Deus, se Deus existe, que cite Deus, qual é a essência de Deus. Mas esclarecer a teologia etimologicamente é insuficiente para a abrangência do termo, assim como temos de verificar as questões semânticas, isto é, os significados da palavra ao longo do discurso ou decurso da história. Vejamos, no grego, teologia sofreu algumas mudanças semânticas. Que coisa interessante. Precisa que vocês entendam a respeito deste assunto importante, a origem de tudo isto. E o interessante é que, apesar de no Ocidente o termo estar ligado à tradição judaica cristã, não encontramos na Bíblia o berço semântico do termo de aplicações como logia, que na Bíblia aparece no sentido diferente do mundo grego, que significa biblicamente fazendo experiências profundas, ou seja, a ponto de exprimir até as relações íntimas sexuais, a cada termo nas suas construções, principalmente quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, no capítulo do versículo 17, ainda do versículo 17 e ao verso 25. E encontramos também o Dr. Lucas no capítulo 1, versículo 34. Não estarei lendo aqui as referências bíblicas, porque estarei tomando muito tempo dessa videoaula, que será muito resumida, mas vocês poderão fazer as suas anotações e fazer a sua leitura aí na sua Bíblia, aonde você estiver. Apesar do significado diferente, a Bíblia demonstra o termo teologia na expressão palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia implica em seu bojo um certo nível de reflexão teórica sobre a própria fé. Principalmente quando nós olhamos para 1 Pedro no capítulo 3 e verso 15. O próprio da teologia. O termo não é o termo exatamente, ou seja, utilizado, mas na prática do discurso ao saber, a palavra ciência, ou seja, não está ali patente. Interessante, mas veja bem,
A palavra trindade não encontra na Bíblia, mas nós vamos ver ali a triunidade trabalhando em harmonia profunda. Que coisa maravilhosa. A palavra livre-arbítrio não encontra na Bíblia, mas nós vamos encontrar vários textos como Deus disse para Abraão para sair da sua terra, né? Abraão e Ló, escolha a direita e vou para a esquerda, escolha a esquerda e vou para a direita. Então ali, enfim, tá ok? Encontramos vários os textos semânticos. Assim também não é diferente quanto aos termos etimológicos. Vamos voltar aqui para o nosso raciocínio aqui. O esforço de colocar Deus no nível do discurso humano está claro, principalmente a teologia ela é realizada na Bíblia. Olha que o autor em Mateus no capítulo 16 e verso de número 13. Portanto, as raízes do termo estão fincadas em outro lugar também, e não simplesmente na Bíblia, e a encontramos no mundo grego pagão. Vamos voltar aqui no mundo grego pagão. O termo teologion, que significa o lugar aonde os deuses apareciam, o espaço reservado no palco do anfiteatro, o verbo theologion, que significa discursar sobre os deuses ou sobre os cosmologia ou referência a uma influência divina. Assim, teologia exprime a ciência das coisas divinas ou coração em louvor de um Deus ou de um encantamento, invocação de um Deus. Ou seja, os teólogos eram aqueles que discursavam sobre os deuses. Platão já defendia a teologia como um discurso sobre Deus ou os deuses. Aristóteles usava também o termo para defender os campos do saber e usava muito frequentemente para falar sobre fábulas mitológicas. A teologia latina cristã antiga manteve o significado pagão utilizando no mundo grego. O próprio Agostinho refere-se também à teologia no sentido metodológico, filosófico e civil. O termo foi finalmente defendido como a ciência divina, ou seja, conhecimento do mistério mesmo de Deus e também de Cristo Jesus. Interessante que os Orígenes cursava sobre e assume também a acepção cristã do discurso sobre Deus e sobre Cristo. Eusébio contribuiu para que adote cristamente esse termo pagão, ao referir-se à teologia sobre Cristo. A patrística, ela assume um termo teologia para o discurso sobre Deus verdadeiro, sobre a Trindade. Ao definir a teologia sobre Cristo, nós vemos aqui Abelardo utiliza também um termo diferente, beneficia-se, ou seja, e nós podemos aqui observar aqui também que a escolástica também usava ainda sobre o estudo sobre Cristo, ou os termos entre outros, principalmente a doutrina ou cristiana, a doutrina divina, sacra ou doutrina. É interessante isso aqui, mas veja bem que o próprio termo teologia, ela não encontrava espaço definido na alta escolástica, como cursando Tomás ou Escoto. A teologia, ela passa a ter um significado que tinha sacra doutrina. Que coisa interessante. Uma coisa que nós podemos observar aqui, que a partir daí formou a ser uma nova concepção do termo teologia, deixando então especulativa o que diminuiu o significado de doutrina possuía. Assim, meus queridos irmãos, a teologia possui então a ter uma distinção. Não era somente a teologia, mas a teologia é também um ponto de vista determinado. Assim temos a teologia mística. Nós vamos entender aqui as teologias. Nós vamos ver aqui que a teologia mística, a teologia
ascética, a teologia moral e a teologia positiva e a teologia escolástica. Mas eu prometeria a vocês que no módulo do curso avançado em básica em teologia do ano que vem estarei em detalhe segundo esses aspectos da teologia. Mas acompanhe comigo aqui, por gentileza. Entretanto, o conceito de teologia encontra-se no exercício intelectual não só para a compreensão ou sobre Deus, mas principalmente aprofundar e justificar e esclarecer o seu ato eterno. Se a fé ela termina em Deus, portanto, a teologia ela é a reflexão crítica e sistemática sobre a fé. A fé, ela requer um objeto, portanto, no fim das contas, acabamos por denegrir a teologia. Ou seja, trata-se de Deus mediado pela fé. Assim, a teologia faz reflexão sobre a fé no aspecto subjetivo e a ciência de Deus e aspecto objetivo. A teologia partiu de Deus, ou do teólogo, ou do teóloga, mas a igreja ela se constitui uma espécie de intermediário. A gente sabe que Cristo é o mediador entre Deus e homem, mas no aspecto de conhecimento, a igreja ela constitui-se uma espécie de intermediária entre ambos. Assim, a igreja ela é a comunidade que transmite a fé, é o local onde que se passa a teologia, a busca de um conhecimento, a busca de um conhecer e saber de Deus. Claudines, eu tenho medo de estudar a teologia. Por quê? Porque todos que fazem teologia se corrompem os hereges, que faz a má interpretação dos textos bíblicos. Mas se nós estudar a Bíblia, analisar os textos e extrair um exegese do texto, não vai ter problema nenhum. É só você interpretar o texto da Bíblia e dentro das suas funções alegóricas, figuratívica, simbólica, seja qual for a situação, tem que interpretar como ela é. Muito bem. Então eu quero aqui terminar aqui falando sobre o que é a teologia sistemática. Pergunta, o que é a teologia sistemática? A resposta, a palavra teologia, ela vem de duas palavras gregas, que significa teos, e a palavra combinada, temos aqui a palavra teologia, que significa estudo de Deus. A palavra sistemática se refere-se a algo que colocamos em um sistema. Teologia sistemática é tão a divisão da teologia em sistema, que explicam as suas várias áreas. Por exemplo, muitos livros da Bíblia têm informações sobre os anjos. Nenhum livro sozinho dá toda a informação sobre os anjos. A teologia sistemática, ela coleta todas as informações sobre os anjos de todos os livros da Bíblia e a organiza em um só sistema, A angelologia, isto é, a teologia sistemática, a organização de ensinamentos da Bíblia em sistema de categoria. Nós vemos aqui que a teologia própria é o estudo de Deus Pai. Cristologia é o estudo de Deus ao Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pneumatologia é o estudo de Deus do Espírito Santo. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Soteriologia é o estudo da salvação. Eclesiologia é o estudo da igreja. Escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Angelologia é o estudo sobre os anjos. Demonologia cristã é o estudo dos demônios sobre uma perspectiva cristã. Antropologia cristã é o estudo da humanidade. A martiologia é o estudo do pecado. A teologia, a Bíblia, ela é estudada por certos livros ou livros. Na Bíblia, enfatizar os diferentes aspectos da teologia que ela focaliza, por exemplo, o Evangelho de João é muito cristológico, pois focaliza muito sobre a divindade de Cristo, como está em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. E enfim, a
teologia histórica é o estudo das doutrinas como ela se desenvolveu através dos séculos da igreja cristã. Ou seja, a teologia dogmática é um estudo das doutrinas de certos grupos cristãos que possuem doutrinas. Sistematizada, por exemplo, a teologia calvinista, dispensacional, a teologia arminiana e contemporânea, os estudos de doutrinas que se desenvolvem dentro de um estado em foco recentemente. Muito bem, então são vários pensamentos de teologia dentro da palavra de Deus. A teologia sistemática, ela é uma importante ferramenta em nos ajudar a compreender e ensinar a Bíblia de forma organizada. Que coisa maravilhosa! Mas aqui eu findo a minha participação aqui, porque essa aqui é uma aula tão resumida para todos nós, tá certo? Um abraço a todos vocês, fico aqui com esta aula tão resumida e que o que é teologia e o que é teologia sistemática. Um abraço a todos vocês, do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos. Até mais!